Olá, espero que você esteja bem e nós, neste momento, nos encontramos em torno da Palavra de Deus nessa semana especial, a Semana da Família. Há perguntas que fazemos e elas são importantes, senão elas nem aconteceriam. O que esperar daquilo que se espera de nós? Como eu posso medir, como eu posso entender se algo nos meus relacionamentos está de fato se desenvolvendo ou se está deteriorando? É sobre esse assunto, as marcas do desenvolvimento, que nós vamos conversar hoje. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Esse é um versículo da carta que Paulo escreveu a Tito, li o capítulo 2, verso 11, mas ela não fala só isso. Ela vai continuar dizendo, ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Paulo fala e apresenta a graça como um processo educacional. A graça como processo educacional está em toda parte na Bíblia e fala-se de desenvolvimento em quase tudo do plano da redenção. Vamos falar sobre ele e ouvir Deus falando para entendermos o que se espera de nós como uma agência de Deus para promover desenvolvimento e identificar as marcas desse desenvolvimento. Para isso, vamos abrir a Bíblia. Antes disso, vamos orar. Que privilégio que temos, Senhor, em falar contigo livremente, desse tamanho que a gente dirigindo nossos pensamentos à grandeza do teu saber. Gratos somos a ti pelas tuas misericórdias. Hoje pedimos a instrução do teu Santo Espírito e um coração que se incline em submissão à tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Todo relacionamento, ele vai caminhar para alguma direção. Todo relacionamento. Eu tenho uma frase comigo e uso sempre que posso quando a circunstância exige ajudar alguém, é que todo relacionamento cresce em níveis. Por exemplo, você tem amizade com alguém, um amigo. Um amigo pode ser da faculdade, o amigo do trabalho, o vizinho, um amigo, alguém. Há concessões que são dadas a este amigo a depender do nível de intimidade, de profundidade que esse relacionamento tem. Um relacionamento de amizade, de relacionamento de fato contínuo, de troca contínua de 20 anos, 30 anos, 10 anos é diferente de uma amizade, mesmo que num amor verdadeiro de alguns meses, porque todo relacionamento cresce em nível. Num filme que assisti há um tempo atrás, num recorte tem duas pessoas conversando e um falando do seu amor e se gabando desse amor e dizendo assim, eu amo a minha esposa na mesma intensidade, na mesma paixão que eu a amava quando a conheci. E a resposta surpreendente e sábia que ele recebeu é, não é possível, seu casamento deu tudo errado. Aí ele fala, por quê? Porque amor sempre cresce, como você ama ela agora na mesma intensidade como amava no começo. Sim, se espera de amor um desenvolvimento. Isso se dá no nosso relacionamento com todas as pessoas e isso se dá no nosso relacionamento com Deus. Lembrando que o nosso relacionamento com Deus determina o relacionamento que devemos ter com as pessoas e é por isso que falar de desenvolvimento é falar de coisa séria. Eu encontro muita gente triste, muita gente adoecida e muita gente que não está desfrutando da paz que a graça de Deus gera, porque tem expectativas equivocadas sobre o próprio desenvolvimento. Eu vou exemplificar. Me lembro quando a minha filha nasceu e tem os telefonemas de pessoas próximas que não estiveram lá no momento do parto, perto da gente, em casa, que seja. E aí o telefonema diz assim, e aí, como é que foi? Nasceu, deu tudo certo? Sim. E como que ela é? Perfeita. Mas essa pessoa que eu falei que é perfeita, ela não tem cabelo, não tinha dente, não domina a fala, precisa de fralda e se comunica chorando.
perfeita. E por que perfeita? Porque é tudo que se espera de um recém-nascido. 2 anos depois, essa definição já não cabe, porque a definição para perfeito em 2 anos de idade é diferente. Espera-se que ela esteja andando, espera que a comunicação seja um pouco diferente, mas a definição já não é mais a mesma do que eu espero para uma filha pré-adolescente. Há outras expectativas. Falar em desenvolvimento é lembrar que conversão é um retorno, mas conversão e cavalinho de pau não é a mesma coisa. Esse retorno passa por um processo educacional e o desenvolvimento dos nossos relacionamentos estão diretamente conectados a isso. Quando Jesus falou do desenvolvimento e as marcas do desenvolvimento da entrada do Espírito Santo no nosso coração, ele fez isso perfeitamente usando as bem-aventuranças. Sim, as bem-aventuranças não são partes soltas que acontecem em umas pessoas e outras não. Não. As bem-aventuranças são marcas do desenvolvimento do relacionamento que alguém tem com o Espírito. Observe, bem-aventurados, diz ele, ao começar a falar com as multidões, lá em Mateus 5, os pobres de espírito, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que ele está dizendo é que o desapegar de si e olhar para si mesmo e perceber a natureza pecaminosa que carregamos e olhá-la com desgosto é o primeiro passo para que alguém seja transformado. Não há nenhuma transformação em uma pessoa apaixonada por si mesmo, porque se a concepção que eu faço de mim é de perfeição ou está tudo bem, não há razão para ser transformado. Se você encontrar alguém que olha para si e gosta de tudo de si, ele vai resistir qualquer forma de mudança. O pobre de espírito olha para si mesmo e fala: Senhor, eu não tenho nada, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Sem isso nada acontece. Mas aí ele vai dizer: bem-aventurados os que choram, e esse choro não é porque encontrou o carro arranhado depois de estacioná-lo no parque. Esse choro é o luto de si, é o arrependimento não por um pecado específico, mas o arrepender-se de ser uma pessoa que comete esse tipo de pecado. Mas nada disso adianta se não houver uma submissão, uma mansidão, uma entrega para que os planos de Deus se concretizem e nos desenvolvam. Quando ele diz bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, ele está falando de uma marca de desenvolvimento de alguém que uma vez foi humilde de espírito e agora já está em outro ponto de relacionamento. A fome e a sede de justiça indicam agora uma mudança de vontade. Ele não tem mais fome de glória, não tem mais fome de aplauso. Ele tem fome e sede de justiça. Seu desejo está transformado. Mas ali não é o ponto final, porque Deus vai dizer em outro ponto de bem-aventurança como que esse desenvolvimento se espera, porque ele fala assim: bem-aventurados os misericordiosos, os pacificadores, os limpos de coração. São marcas esperadas de alguém que está crescendo e ele diz: inevitavelmente você será bem-aventurado na maneira como será perseguido também e a sua resposta à perseguição. Isso é tão importante porque as nossas expectativas colocadas na maneira certa e identificando os sinais de relacionamento, as marcas de desenvolvimento, nos fará muito mais contentes, entendendo que não é possível viver uma perfeição no sentido de impecabilidade nesse mundo, mas é possível, esperado, e a obra do Espírito na nossa vida e nos nossos relacionamentos é que haja um aprofundamento e desenvolvimento, e isso leva à glória de Deus. Quando nós encontramos com Deus, temos no mínimo 3 fases do nosso relacionamento e ali elas devem ser prestadas atenção. Mas anota isso, porque isso é muito importante. Nenhuma pessoa se aproxima de Deus com um motivo puro. Mas eu fui a Ele, não, nem você, ninguém. Porque se nós nos aproximássemos de Deus com um motivo puro, isso quer dizer que houve uma pureza sem que Ele participasse. Portanto, não há nenhuma bondade, nenhuma vontade pura, nenhuma vontade legítima de alguém que busca Deus. Sempre buscamos por algum objetivo que seja a gente mesmo. Deus não se importa, portanto, com os motivos pelos quais você se aproxima dele, mas ele se importa muito pelo motivo pelo qual você ficou perto dele, porque a marca do desenvolvimento deve acontecer. Assim,
Quando nós olhamos nos nossos relacionamentos, tendo o relacionamento com Deus como base, a gente tem que aprender que em algum momento a entrega, o contato vai acontecer por razões que não serão as mesmas depois. A razão com que alguém procura, chora, fala alguma coisa, pergunta alguma coisa no primeiro momento, ela não está do jeito que eu gostaria que ela fosse daqui 10 anos. Isso é válido para os nossos relacionamentos conjugais e isso também é válido no nosso relacionamento para com os nossos filhos. Mas todas as pessoas, conforme eu havia dizendo, elas têm num primeiro contato a rebeldia. Sim, você já foi rebelde. O primeiro momento onde a gente se encontra com Deus, aquele é o momento de Ele falar uma coisa e a gente ferver por dentro em oposição. Vós outrora éreis inimigos de Deus, assim diz o texto. Ah, sim, uma relação de inimizade para com Deus na humanidade caída. Portanto, se luta contra neste primeiro momento. Mas quando o Espírito Santo é aceito, e ao ser aceito, começa a bem-aventurança a executar seu papel de marcador, algo importante vai acontecer. A sujeição voluntária à vontade de Deus, mesmo que essa vontade não seja nossa. Eu tenho como exemplo muito clássico disso o discípulo, o apóstolo Pedro. Olha as frases que Pedro disse para Jesus conforme ele foi se relacionando com ele. Um é: Senhor, nós pescamos a noite inteira, não havendo pegado nada, mas sob tua palavra lançarei as redes. O que você está falando, Deus, não faz nenhum sentido e eu penso outra coisa, mas eu vou jogar a rede só porque foi você que falou. O que é isso? Não há uma luta contra a vontade de Deus. Existe sim a consciência de que a vontade de Deus para aquele coração não está fazendo sentido porque aquele coração tem outra vontade, mas ele já está submisso à vontade, já está sujeito à vontade. A submissão e a sujeição são marcas de todos os relacionamentos, porque o amor nunca nos fará iguais. Estranho isso, né? Mas pensa comigo, se amar é servir, todas as vezes que você encontrou com alguém, se é o amor que está cuidando, está dirigindo o seu coração, você tratará essa pessoa como superior. Não é assim que o apóstolo Paulo fala, que a gente deve tratar os outros como superiores a nós mesmos? Portanto, o amor não nos faz iguais. O amor sempre nos faz servos. Todas as pessoas que encontramos, amadas, são servidas. E isso significa também que nem sempre essa servidão será a servidão do coração, mas a servidão do coração vai acontecer se esse desenvolvimento acontecer também. Pedro estava no barco, a tempestade estava açoitando os pensamentos deles. De longe Jesus apareceu, de longe ele não podia ser percebido plenamente. De longe ele estava fantasmagórico e num Jesus que não se percebe, num Jesus que não se reconhece, Jesus foi identificado pela sua palavra, pela sua voz. Sou eu, disse ele, não temais. Uau! Parece que é um padrão de Deus, porque uma sarça que arde, um fogo numa árvore que não se consome, não é uma figura física de Deus. Ele foi reconhecido quando de lá da sarça a palavra de Deus soou. Ali a palavra aparece, sou eu, não temais. E aí vem a pergunta, és tu? Se és tu, manda-me ir ter contigo. Não há um marcador de desenvolvimento aqui? Claro que há. Nesse marcador de desenvolvimento, ele está querendo saber se é Deus. Ao querer saber se é Deus, ele está dizendo, eu vou decidir fazer o que Deus faz. Se és tu, manda-me ter contigo. Mas não há ainda uma profundidade de visão para identificar quem está vindo logo de cara. Mas quando a palavra soa, vou fazer isso. Essa relação de se submeter à palavra, ela está, conforme eu disse, determinando e a gente não pode escapar disso nos nossos relacionamentos. Não pode. Em algum momento a sujeição vai acontecer. Em alguns momentos você vai voltar para casa e as vontades do seu coração serão completamente diferentes daquilo que se espera. Mas não espere pureza de vontade.
você deve estar submisso ao seu voto. Em alguns momentos, saindo de casa, as nossas vontades não estarão nos ajudando. E neste momento ela não pode guiar a nossa vida, porque senão a gente volta para o estado de rebeldia. É nesse momento que a gente faz o certo, mesmo que a vontade seja outra. Nas nossas relações com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos vizinhos, no nosso casamento, isso acontece. E não estar sob a orientação de Deus neste momento tem sido a tragédia de muita gente. Tem vezes que a sua vontade não vai ajudar. Jesus falou isso para Caim. O seu desejo será contra ti, Caim. Cumpre a ti dominá-lo. Uma militância do que é certo, da crença, sobre um desejo emocional, hormonal, e ali a supremacia da crença. Mas esse não é o ponto de chegada, porque uma marca de desenvolvimento pós isso é quando as vontades se alinham. E isso é percebido claramente em Paulo. Você percebe que Paulo não ora para algumas coisas, mesmo sendo a pessoa que mais fala de oração em todos os momentos ali no Novo Testamento. Como Paulo ora, ele fala: o Senhor é testemunha dos meus rogos por ti. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Eu orei para que você entenda o amor de Deus que excede todo entendimento. Eu estou orando pelas igrejas que ele nem fundou. Ele ora por aquele que eles não conhecem. Mas é lindo de ver a maneira como Paulo não ora. Calma aí. Não estou dizendo que não orar seja necessariamente uma coisa boa. Mas o convívio em oração de Paulo com Jesus faz com que ele e Jesus tenham a mesma vontade diante de outras situações. E na maturidade do seu pensamento, ele não volta para perguntar para Jesus o que Jesus acha disso, porque ele já sabe e ele e Jesus pensam a mesma coisa a esse respeito. É o ser alfabetizado na linguagem do céu. Quando a escrita rasgou a parede no palácio de Belsassar, Daniel não voltou para casa e dormiu e pediu para Deus uma revelação. Ele olhou para a parede e disse o que significava. Por quê? Daniel foi alfabetizado com a escrita do céu. Quando o céu fala alguma coisa, Daniel sabia, porque a linguagem de Deus e a dele era a mesma, o desejo de Deus e o dele era o mesmo. Sim, quando os nossos desejos passam a ser alinhados com os desejos de Deus, estamos chegando num ponto de maturidade. E se espera que todo relacionamento se alinhe em desejos, se alinhe em vontades e a linguagem seja tão alinhada que se fala a mesma coisa até quando não se fala nada. As marcas de desenvolvimento são importantes porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, deixa de ser rebelde. Vivamos neste mundo, ainda não estamos vivendo no mundo perfeito, mas estamos vivendo neste mundo, contra o mundo, de maneira sensata, justa e piedosa, mas a um ponto, aguardando a vinda do Senhor, a manifestação do Senhor, que vem para buscar um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Sim, a vontade alinhada nessa marca de desenvolvimento aparece em fazer coisas que Deus faria se estivesse aqui. Eu vou orar por você. Na minha oração, eu vou pedir para que quando você fale em nome de Jesus, isso seja mais do que um jargão pré-pronto. Que você pense em orar que Jesus estaria pedindo isso se ele estivesse aqui. Falar no nome dele, como se ele estivesse falando. Mas eu vou orar também para que você seja maduro no seu relacionamento com Deus, se submetendo à condução dele nos seus relacionamentos. O seu com Deus e o seu com todas as pessoas. E que a gente seja saudável, tendo marcas de desenvolvimento perceptíveis, e isso gere para todos os que estão perto de nós segurança. Senhor, temos pedidos a Te fazer, mas antes queremos Te agradecer porque o Senhor não nos deixou como o Senhor nos encontrou, mas Tens desenvolvido em nós, Senhor, o Seu caráter.
Te pedimos, Senhor, que a gente tenha as mesmas vontades, tipo, chorar pelo que o Senhor chora, alegrar pelo que o Senhor se alegra, lutar pelo que o Senhor luta, para que assim, representando-te, a gente tenha um alvo, e um alvo é a perfeita varonilidade à medida da estatura de Cristo. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos conceda maturidade para identificar como os nossos relacionamentos se desenvolvem e visão para saber para onde eles estão se desenvolvendo, para que eles sejam nutridos ou corrigidos. Enfim, é na Tua direção que queremos seguir. E assim faça que essa graça salvadora em nós nos leve a Te encontrar. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.